Muito obrigado. É a Ceitioneia trazendo respostas para você. E olha só, hein? No programa Jornada da Vida de hoje, você vai conhecer a história de como ela superou uma série de problemas da tua vida. Rejeição, acidentes de moto, problema no útero, desarmonia em casa, mas bastou conhecer o ensinamento da Ceitioneia, começou a praticá-lo e foi esse o motivo da sua grande virada para uma vida melhor. E hoje, então, nós vamos conhecer a convidada de hoje, preletora que mora lá no estado da Bahia, em Salvador, preletora Simone Ferraro Carvalho. Muito obrigado, preletora Simone. Reverências, muito obrigada. Muito obrigado. Prazer. Prazer é meu também, prazer é de todos nós, né, do programa Jornada da Vida. Que bom que a senhora está com a gente. Tudo bem com a senhora? A mamãe está bem? Tudo bem, mamãe está ótima, com 89 anos, lúcida, maravilhosa. Que bênção, né, preletora Simone? Que bom, que bom. Sim. Então, a senhora nasceu na Bahia, comeu acarajé, foi para o Pará comer tacacá, que demora uns 15 dias para cozinhar, mais ou menos, né? Sim. E hoje está na Bahia de novo. Sim. Que bom. Preletora Simone, como que conheceu o ensinamento da Seitonoi? Então, aos 11 anos, né, meu pai foi transferido, então nós fomos morar em Belém do Pará. E quando eu estava com 21 anos, eu apareci com uma série de problemas. Eu tive labirintite e tive gengivite ulcerativa necrosante aguda, que é uma doença que dá na gengiva, que apodrece, vamos dizer assim, né? E aí, a minha mãe tem uma grande amiga que conhecia a Seitonoi e falou que tinha se curado de bico de papagaio. E aí a minha mãe, então, disse, vamos lá na Seitonoi, né? E quando eu cheguei na Seitonoi, como sempre, né, as pessoas falam e parece que estão falando para a gente que já conhecem o nosso problema. E quando eu cheguei lá, eu conheci o preletor Fernando, que é um japonês grandioso que está no mundo espiritual agora e que começou a me orientar. E eu comecei a praticar, e a minha primeira cura se deu quando o problema de labirintite, que todo mundo dizia que era para o resto da vida, acabou. A gengivite, eu fiz um tratamento com um dentista que, por sinal, lá tinha no consultório dele o quê? Revista Acendedor nessa época, né? Nós estamos falando de 1981, eu estou agora com 61 anos. Né? E aí, passado algum tempo, né, eu já frequentando, eu passei por um outro problema. Né? Fui passear de moto para conhecer umas casas lá nas praias de Salinas. Quando eu tive um acidente de moto, eu fui literalmente jogada para frente da moto, né? E caí sentada, quebrei o cóccix, né? Que é um osso da coluna vertebral, em 3 partes. E aí o médico queria fazer logo a cirurgia, mas eu pedi a ele um tempo e comecei, então, a ler a Sutra Sagrada, eu e a minha mãe, né? Minha mãe sempre muito minha parceira, né? Mas eu tinha uma dificuldade muito grande de relacionamento, exatamente porque minha mãe não queria uma filha mulher. Mas essas coisas, né? A gente, na época, não tinha essa ideia. E aí, nós fizemos, então, a leitura de Sutra, e depois de um mês, quando eu fui repetir o exame, o médico disse que não era o meu, que eu tinha que fazer outro exame, porque aquele ali estava completamente curado e não poderia ser o meu. E aí foi que eu fiz outra vez o raio-x e deu, então, que eu estava com tudo solidificado, tudo maravilhoso. Preletora Simone, você é filha única? Não, na realidade, são 2 filhos homens, e depois de 5 anos nasceu a menina. Né? Tá. Então, E quando veio a menina, houve festa por parte dos pais ou...
Para meu pai foi uma grande alegria, ele sempre teve muita vontade de ter uma filha mulher. Né? Minha mãe já tinha os 2 filhos homens e estava satisfeita, mas aí veio a menina, né? E foi também uma grande alegria. Só que o meu irmão do meio era muito ligado à minha mãe. E quando a menina nasceu, ela dando muita assistência à menina, o menino ficou ressentido. E aí ele começou a fazer bullying, né? Naquela época a gente não chamava de bullying, né? Agora chama-se de bullying. Ele vivia dizendo que eu tinha sido achada na lata do lixo, que eu não era filha, que meus irmãos, eu tenho olhos verdes, mas meus irmãos e meus pais têm olhos azuis. Aí ele dizia, tá vendo? Você tem olho azul, verde, todo mundo aqui tem olho azul, você não é filha. E minha mãe, na realidade, ela nunca dizia que não era verdade. Então aquilo era um problema na minha cabeça, porque eu ficava sempre na dúvida se era ou não era filha, mas eu sou a cópia fiel do meu pai. Fisicamente, eu, meu irmão mais velho e os 3, né, são assim, muito parecidos, não tenho a menor dúvida. Não foi preciso também fazer nenhum tipo de exame de sangue. É que naquela época, né, a gente não tinha essas coisas de fazer, mas vamos dizer, esse bullying me deixou muito assim, com esse sentimento, né, de insegurança, de medo, e ele sempre foi esse do meio, é meu irmão muito querido, é meu compadre, né? Mas ele sempre foi dito como o filho mais lindo da família, né? Era só dos nossos pais. Então eu cresci também me sentindo um patinho feio. E quando eu entrei na Seichonoye, que dizia assim, vá na frente do espelho e diga, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Eu não conseguia. Não conseguia no início, era muito difícil. E aí, como eu sou muito rápida, muito ágil, eu só fazia dizer, eu sou inteligente, mas eu tinha muita dificuldade de dizer qualquer tipo de elogio, exatamente por essa falta que eu tive na infância. Então, essa superação também foi grandioso dentro do ensinamento. Eu tenho só alegria por ter tido a oportunidade de conhecer e depois de ter tido. Aí voltando ao meu relato, eu superei esse problema do acidente, aí eu tive, no ano seguinte, uma grande descoberta. Tá, só queria antes disso, professora Simone, o primeiro contato com qualquer palavra da Seichonoye foi nesse consultório? Ou não. Alguém já havia convidado antes? Foi a minha mãe que me levou a uma reunião da associação lá no Pará, que ficava próximo à nossa casa. Tá. Esse foi o primeiro contato. O segundo contato foi... não foi bem um segundo contato. Aí eu comecei a frequentar, mas eu fiquei muito feliz quando eu cheguei no consultório para fazer o tratamento e encontrei um acendedor. Assim, foi como eu tendo a certeza que esse lugar era grandioso, né? Que com certeza eu iria ser muito feliz, né? Então, assim, foi uma forma de me estimular a continuar, né? Porque ainda era muito recente tudo para mim. Eu tinha 21 anos e cursava faculdade de arquitetura e não era muito assim ligada à religião. Desde o primeiro contato com o ensinamento da Seichonoye lá em Belém do Pará, o que te marcou assim e que fez com que você permanecesse na Seichonoye até hoje, graças a Deus? Professor, afinal de contas eu tive lepra, né? Sim, a lepra eu não cheguei a contar, né? Depois de um ano da cura do cóccix... Ok, eu só queria ouvir isso. Por que você ficou na Seichonoye até hoje? Por que está na Seichonoye até hoje? O que você ouviu e falou, puxa vida, é isso que eu preciso? Foi a certeza de que, como filha de Deus, eu posso superar qualquer problema. Isso foi a certeza que eu tive
né? E por isso eu sempre, depois que eu conheci a Academia de Treinamento Espiritual de Santa Fé, voltando para a Bahia, eu tive a certeza que eu queria ser uma líder justamente para ajudar as pessoas a superar os seus problemas, assim como eu superei e venho superando os meus problemas, né? Então, hoje em dia, eu posso dizer que tem 10 anos que a gente tem uma vida de muitas alegrias e que nunca mais eu tive nenhum problema de saúde, e a certeza de que, sendo filho de Deus perfeito, procurando manifestar através das práticas, que foram muitas leituras de sutra, mas também foram muitas leituras dos livros, a coleção. Quando eu decidi ser preletora, eu comecei, então, a comprar, né, a cada tempo, todos os meses, os livros, e eu não gostava de ler, mas a partir do momento que eu sentia que as transformações acontecendo, aí eu passei a me dedicar à leitura. Por último, eu vou ser muito sincera, veio a meditação Shinsokan. E a meditação Shinsokan veio na minha vida quando finalmente eu consegui perdoar meus pais, né, do fundo do profundo da minha alma, porque até então era uma relação amigável, mas ainda existia, né, aqueles ressentimentos, né? Meu pai, aos 61 anos de idade, foi pai novamente, na idade que eu tenho hoje. Então, eu tenho uma irmã, e isso foi muito difícil de se aceitar, né? Mas quando eu tive o problema no útero, eu descobri que eu precisei tirar o útero, ovário e trompas. E logo em seguida que eu tirei, que foi feito a cirurgia, 10 dias depois eu tive hemorragia e tive que novamente entrar de forma, assim, pela emergência, fazer mais uma cirurgia. E foi aí que eu tive também a oportunidade de conversar com o preletor Heitor Miyazaki, fazer uma orientação. E aí, então, eu li os livros da Verdade da Vida, 1, 2, 3, 4, 11, 12, onde o mestre fala, né, da importância, logo no volume 1, da importância da gente ler esses livros quando está passando por um processo de chemicalization, né, desintegração da ilusão. Então, eu leio desses livros, eu tive a oportunidade de falar com o preletor Heitor Miyazaki, e aí ele falou para mim, olha, Simone, se você não perdoar, você vai continuar passando. E aí foi que eu tomei, assim, a decisão de transformar a minha vida. Isso eu já preletora do Sítio Noé, e eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Não que os ensinamentos não sejam fantásticos, mas porque não adianta a gente estar no ensinamento sem as práticas. As práticas, elas são fundamentais na nossa vida, são as práticas que nos libertam. Então, aí foi quando ele disse, você é preletora da Seiichi Noye, pegue o livro, estude, faça palestra com esse livro, no caso, A Humanidade Isenta de Pecado, faça oração de perdão, converse mentalmente com sua mãe, volte ao útero materno e faça esse trabalho. Então, foi oração de perdão, gratidão, aquela prática do feijão, obrigado papai, depois obrigado mamãe, e aí foi que finalmente eu não precisei, veio a resposta que não era câncer, né? Então eu me senti assim liberta, e daí para frente a gente, depois disso tudo, ainda tive síndrome do túnel do carpo, e o médico disse que eu precisava fazer uma cirurgia, que é essa que corta os pulsos, mas eu não tive problema nenhum. Por quê? Porque com essas orientações do preletor Heitor, as coisas foram voltando para os seus devidos lugares. Quando meu pai desencarnou há 3 anos atrás, eu consegui trazer a minha irmã para o seio dos meus irmãos. Foi uma despedida muito sublime. E eu fico muito feliz e sei que tudo isso aconteceu graças
ser, né, uma praticante desse ensinamento. Foi assim... Deixa eu voltar um pouquinho. Você teve um acidente de moto, tirou os raios-x, deu algumas fraturas, você começou a ler a Sutra Sagrada com intensidade, praticar o ensinamento da Seicho Noye, vieram novos raios-x, deram resultados diferentes, aí nós paramos aí. E aí, o que aconteceu? O que o médico falou para você? Ah, sim! Quando eu levei o segundo, né? E que ele viu que realmente batia com o primeiro, ele olhou para mim e disse assim, a natureza faz milagres. Aí eu disse para ele, Sutra Sagrada também. Né? Porque, na verdade, foi a Sutra que foi, assim, transformadora dessa, vamos dizer assim, dessa colagem, né? Porque é como se o cóccix são 3 ossinhos que se separaram, segundo ele, era como se fossem 3 astronautas da Lua, né? E eles se juntaram graças a esses 30 dias de leitura de sutras sagradas ininterruptas. Você disse para ele assim, a Sutra Disse Sagrada assim também? mesmo! E ele perguntou o que é isso? Eu estava com a Sutra, porque a Sutra pequena sempre está na minha bolsa, né? Essa é a que eu leio em casa. Tá. Mas a pequena, ela sempre está, e eu tirei uma e dei para ele. Aí não precisou voltar mais lá com ele, então. Não, aí daí em diante foi... Eu passei, para você ter uma noção de como foi a coisa, eu passei 12 dias tomando remédio para não sentir dor, e sentia dor. Tal foi a gravidade do acidente, né? No sentido, eu passei 1 mês, 2 meses, aliás, sentando em cima de uma rodinha, parecendo uma almofada sem o centro, como se fosse uma... Quando criança... Boia, com uma boia. Sabe uma boia? Minha mãe fez uma boia de tecido, vamos dizer assim, porque eu não podia sentar para não fazer força, para não ter problema. Isso aí eu continuei por mais de 1 mês, eu voltei a trabalhar, mas eu ainda levei assim 1 mês usando esse tipo de artifício, porque eu não podia fazer força no cóccix. Como que seria a vida da Simone Ferraro Carvalho sem o ensinamento da Seicho Noye e a prática dele? A preletor, eu bebia muito, eu fumava muito, né? E diante desse problema com o cóccix, eu acho que eu seria uma alcoólatra, uma fumante inveterada, em cima de uma cadeira de rodas. Então, eu sou arquiteta, né? E a felicidade de que foi sentar no banquinho, fazer os projetos que antes era assim, né? A gente sentava no banco de prancheta e ficar nas pontas de pé sem problema nenhum. O senhor não tem noção da alegria que eu sentia. Por isso que sempre, apesar de ter ocorrido outras coisas na minha vida, a Seicho Noye sempre fez parte da minha vida, há 40 anos faz parte da minha vida, e jamais posso me imaginar fora desse ensinamento. Não existe essa possibilidade na minha vida. Vai ser para o resto da vida. Hoje você se dedica bastante, principalmente para divulgar o ensinamento da Seicho Noye entre as mulheres aí do Norte e Nordeste, não só da Bahia, né, mas do Norte e Nordeste. E essa é uma maneira de você manifestar sua gratidão, né, a Deus, levando esse ensinamento às mulheres aí do Nordeste. Sim, é com muita alegria, né, que eu trabalho na Federação Poma Branca, eu sou aqui na minha regional, estou como vice-presidente da preletora Sandra, né, e, assim, nós temos a preletora Valéria, que é a coordenadora do Norte e Nordeste, me fez o convite, através, né, a preletora Viviane, através da preletora Valéria, fez esse convite, e eu vi numa live o senhor dizer, são 1964 municípios no Norte e Nordeste, precisamos levar
para essa. E eu tomei isso, né? No sentido assim de criar esse exército de mulheres de luz, né? Eu sempre coloco assim a preletora Viviane na frente, eu e a preletora Valéria atrás. Perfeito. Levando a turma para fazer feliz o maior número possível de mulheres, porque a gente sabe, né, que quando a gente leva esse ensinamento para a mulher, a família toda se salva, né? Então, exato. Só retomando um pouquinho, você ia iniciar, e eu acabei cortando, peço desculpa, de falar sobre um problema que você teve também, chamado lepra. E você também se livrou desse problema. Você poderia me contar, por favor, ou pois contar a é. todos nós, como conseguiu O senhor também desculpe, esse o senhor problema desculpe também? aí eu ia atropelando também, né? Mas é porque é muita emoção. Não, não, mas tá maravilhoso. Parabéns mesmo, te admiro muito. Então, um ano seguinte, né, do processo do Cox, né, eu estava com 26 anos, ia fazer 26 anos, quando eu fui fazer um acampamento, e nesse acampamento eu queimei as mãos, ficou assim, as mãos ficaram quase que pretas, né? E aí eu fui na dermatologista, contei o que tinha acontecido, que usei limão, né, para limpar um siri, que a gente tinha catado siri, ia fazer ia comer o siri, e aí limpei com o limão e fiquei com essas mãos queimadas. E aí, então, indo para a dermatologista, eu não sabia, ela era PhD, é PhD justamente em hanseníase, e já foi aí obra de Deus, né? Porque eu jamais imaginei, mas quando ela mandou tirar a roupa, que eu disse para ela que eu fiz esse trabalho de biquíni apenas com uma roupazinha de uma saída de praia, e aí ela achou atrás nas minhas costas o que ela finalmente, né, pela experiência dela, ela viu logo que era isso, fiz os exames e a cura acontece, mas o problema maior é o estado emocional de você descobrir que tem uma doença contagiosa. Eu que morava numa casa maravilhosa, com carros, com piscina, e mesmo vendendo tudo isso aí, eu não poderia comprar o remédio para o tratamento, porque o remédio da lepra, não sei agora, mas naquela época era distribuído pela Secretaria de Saúde Pública, né? Então você fica na fila, se coloca lá com os seus exames, resultados dos seus exames, como portadora de doença contagiosa. Isso tudo é muito traumático, mas justamente o que me deu forças para tudo isso foi todas as curas que eu já tinha passado. Eu dizia assim: se eu curei as outras graças ao ensinamento da Seiichi Onoe, da vontade de Deus, é porque eu tenho uma grande missão de levar esse ensinamento ao maior número possível de pessoas. E foi assim, com essa alegria, né, foi que eu continuei investindo nas leituras, e na leitura muito de Sutra Sagrada, e com isso, então, depois de 1 ano e meio de tratamento, eu já não tinha mais nenhuma sequela, mas o tratamento leva, assim, mais 7 anos. Então, durante esse período, não o tratamento, perdão, o acompanhamento com o médico, e o médico nos ensina, né? Não é porque a doença não existe, ela não existe no mundo criado por Deus, mas uma vez manifestada no corpo físico, a gente tem que tratar, né? E o tratamento foi feito, o acompanhamento também foi feito, e depois de tudo isso, foi então que eu, feliz da vida, curada, tive um relacionamento mal resolvido e tomei a decisão: vou voltar para a minha terra, não quero mais morar nessa terra aqui, eu já tive muito problema de saúde, eu vou me embora para Salvador. E aí meus pais me acompanharam. Foi quando a Academia de Treinamento Espiritual de Santa Fé foi inaugurada, e eu fui a um seminário de oferendas de trabalho,
E no trabalho ali, obrigado, papai, obrigado, mamãe, eu tomei uma decisão. Eu vou ser uma dirigente desse ensinamento. E aí eu comecei a me dedicar, né? Tive muitas ajudas de muitos colegas preletores, hoje meus colegas preletores da Seitinoye, não vou citar nomes porque são muitos que me ajudaram bastante. Eu comecei, então, como profissional liberal, arquiteta, né? Comecei a trabalhar na Associação Prosperidade, e eu digo sempre que na Pomba Branca eu floresci como mulher, mas eu jamais continuaria dirigente do ensinamento se eu não tivesse entrado pela prosperidade. Por quê? Porque eu tinha uma resistência muito grande, né? Porque não fui rejeitada a questão de ser mulher, né? Então eu fazia assim, não, esse livro aqui é para japonesa, né? O mestre escreveu, a cultura é diferente, então todo livro ligado à mulher eu não lia, né? Então foi preciso estar assim 16 anos, né, na prosperidade, amolecendo esse casco duro, né? Para poder então fazer essa mudança. Eu digo, eu não tenho, vamos dizer assim, pudor nenhum de dizer isso, porque eu costumo sempre dizer para as pessoas, insista, não desista, porque o ensinamento é grandioso. Quem tem problemas é você, não é o ensinamento. O ensinamento é perfeito. O mestre ele foi assim grandioso na humildade, na simplicidade de amar a humanidade e passar isso para a gente, né? E eu espero, pelo menos, fazer 1% na minha vida de tudo aquilo que ele fez. Eu estava lendo na revista Mulher Feliz, publicada pela Associação Pomba Branca da Seitinoye do Brasil. A Associação Pomba Branca é uma organização dentro da Seitinoye que direciona seu trabalho para ajudar as mulheres, né? E ali você diz que, praticando o ensinamento da Seitinoye, hoje você é plenamente feliz. Você está com a revista aí, parece que eu a vi? É isso, exatamente essa, né? Então, o seu relato ali, né? E aí você diz ali que você hoje é plenamente feliz, né? E conhecendo você, te ouvindo agora, dá para perceber o quanto você é feliz por ter conhecido o ensinamento da Seitinoye, está praticando o ensinamento da Seitinoye e dentro dessa prática, essa sua doação de levar essa verdade ao maior número de mulheres possíveis, né? Sim, parabéns. Eu tenho assim um profundo sentimento de gratidão, né, a Deus, ao mestre, a minha mãe que jamais desistiu de mim, né? E a todo esse legado, né, de pessoas grandiosas que fazem esse ensinamento, que nos dá essa oportunidade, né, de continuar. Então, eu gostaria de dizer agora, direcionado para as mulheres, né, como é sublime ser mulher, como diz o hino, né, sagrado, sublime é ser mulher, e que nunca desistam de manifestar a sua docilidade, a sua meiguice, porque essa é o maior empoderamento da mulher, né? E quanto mais eu me dedico, né, aos estudos dos livros do mestre, mais eu vejo como eu perdi tempo em não ler os livros para as mulheres antes, né? Então, fica assim o meu sincero sentimento de gratidão a Deus, porque se hoje eu sou uma mulher plenamente feliz, eu não tenho dúvidas. Foi a Seitinoye que salvou a minha vida e a vida da minha família, com certeza. Porque hoje a gente tem uma relação muito mais unida e isso quem vem promovendo tem sido a preletora, né? Então, é só alegria. Só para nós encerrarmos, então, preletora Simone, te ouvindo, lendo o teu relato na revista, a gente começa a entender que todos os problemas, por piores que pareçam ser, quem pratica o ensinamento da Seitinoye de maneira correta, esses problemas são superados. Com certeza, com certeza. E, assim, quando eu fui convidada para fazer o relato de experiência, eu quis fazer desde o início, até omiti algumas coisas, hoje eu me vi, mas não foi simplesmente
porque eram tantas coisas para dizer que ao longo desses 40 anos, né, vamos dizer, ao longo dos 30, que foi até onde eu tive muitos problemas de saúde, né, ao longo desses 30 anos, foram as práticas que justamente me fizeram transformar. Mas, acima de tudo, o doar-se. É muito importante que a gente faça essa doação, que a gente tenha esse carinho com o outro, né, que tenha esse acolhimento, e a Associação Pomba Branca, ela faz isso com as mulheres, né, todas as associações fazem, mas eu digo a Pomba Branca, porque hoje, trabalhando na Pomba Branca, né, eu me sinto muito feliz, eu digo que os meus braços aumentaram, porque o acolhimento tem que ser cada vez maior, e é isso que faz com que muitas pessoas tenham a oportunidade também de transformarem as suas vidas e serem felizes, né? Porque Deus quer que todos nós sejamos felizes, né? E com a prática do ensinamento, não tenho dúvida. Maravilhoso. Muito obrigado, doutora Simone Ferraro de Carvalho. Muitíssimo obrigado, parabéns, né, pelo relato, parabéns pela renovação completamente aí do seu destino. Que fantástico que é isso. Muito obrigado a todos vocês. Por favor, ajude a compartilhar esses programas da Setionê para que mais e mais pessoas também possam conhecê-lo e superar alguns problemas eventuais que possam estar ocorrendo na vida dessas pessoas. Que Deus abençoe a todos vocês, que sejamos juntos sempre felizes, mas como disse a preletora Simone, se doando para o bem do próximo. Então lembre-se sempre, viu, que Deus só quer a sua felicidade. Então seja feliz, proporcionando felicidade às pessoas. Muito, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, preletora Simone Ferraro Carvalho. Muito, muito obrigado. Muito obrigada. Convidamos você para a mais grandiosa oferenda de amor às raízes de nossas vidas. É a 65ª festividade do Santuário Roso do Brasil e 36ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. No dia 5 de setembro de 2021, vamos nos reunir de forma virtual para uma grande oração de gratidão aos nossos queridos antepassados, através da leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade e também aos entes queridos já falecidos e anjinhos abortados. A festividade será transmitida apenas no nosso canal do YouTube, sem público presencial. Às 8h30, teremos a palestra inicial e às 9h começaremos a cerimônia. Logo após a festividade, teremos ainda a cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, em que vamos acolher essas almas de bebês abortados que não foram reconhecidos por seus pais. Não deixe seus antepassados de fora desta festa espiritual. Inscreva seus nomes nos registros espirituais que você pode adquirir pela livraria virtual ou outras formas de contribuição. Envie o comprovante da contribuição e a lista de nomes até o dia 29 de agosto para o WhatsApp 11 50 14 22 46 ou o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br. Você pode também procurar a sua regional para informações sobre os plantões de atendimento na região onde vive. Para mais informações sobre a festividade e como participar, entre em contato com esses mesmos canais ou através de nossas redes sociais. Esperamos por você e seus antepassados nesse dia tão especial. Muito obrigado!